Crise do sistema colonial e tentativas de emancipação, de uma forma bem resumida. Crise do antigo regime. Bom, a crise do antigo regime, ela se dá em diversos planos, no plano econômico, político, religioso, social, então começando pelo econômico. O que acontece? A gente tem a passagem, a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial com a Revolução Industrial. E aí, com isso, o que eu preciso? Preciso de um mercado que consuma o que eu produzo. Então, eu preciso ampliar o mercado consumidor e preciso de uma política liberal. Então, eu preciso substituir a política mercantilista pelo liberalismo econômico. Certo, checklist no plano econômico. Agora, essa crise do antigo regime também se dá no plano religioso, com a desvinculação da igreja do Estado e ao fim da intolerância religiosa. Então, eu vou desvincular a igreja e desvincular essa igreja do Estado. Fazendo isso, o que acontece? Eu também ponho fim à intolerância religiosa. No plano cultural, tem o triunfo da razão com o movimento iluminista. Esse movimento iluminista, o que é? Lembrando que o iluminismo é uma filosofia racionalista revolucionária de caráter burguês, que é anti-absolutista, anti-sociedade estamental, anti-mercantilismo e anti-clericalismo. No plano social, essa crise do antigo regime é marcada pela ascensão e afirmação da burguesia com a Revolução Francesa. Também tem o despontamento de uma nova classe social, que é o proletariado, o trabalhador. No plano político, a crise é marcada pela liquidação das monarquias absolutistas, tanto na Inglaterra quanto na França, e pelo nascimento do Estado liberal burguês. Crise do sistema colonial. Bom, nesse período, nessa fase, né, ali por volta do século XVIII, o grande dilema é: para eu explorar uma colônia, eu preciso desenvolver essa colônia primeiro. E esse desenvolvimento traz um ideal de emancipação. Na fase de maior exploração aurífera do quê? Do ouro, exploração do ouro, acentuava-se a dissociação, a diferenciação, a segregação entre interesses da metrópole e interesses da colônia. Então, daí vem a crise do sistema colonial. E a Inconfidência Mineira, ou também Conjuração Mineira? Então, a gente tem Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Ela aconteceu lá em 1789 e está entre aí um dos top 3 aí dos principais movimentos emancipacionistas, ou seja, foi de maior importância. E como que a gente pode definir? A Inconfidência Mineira foi influenciada pelas ideias liberais do iluminismo e pelo exemplo dado pela independência dos Estados Unidos. Foi um movimento emancipacionista e republicano, que não se posicionou contra a escravidão, ou seja, não teve a ideia de fim da escravidão. Então, foi um movimento emancipacionista e republicano que não se posicionou contra a escravidão e teve como seus líderes membros da aristocracia mineradora e da elite intelectual. Dentre esses membros participava o João José da Silva Xavier, ou, se você preferir, o Tiradentes. É importante também falar que nesse movimento da Inconfidência Mineira, eles chegaram a definir o desenho de uma nova bandeira, a Libertas Quae Tamen. Não sei pronunciar isso. E planos em relação ao incremento à natalidade que sobrepunham a organização militar do próprio movimento. A eclosão da Revolução tinha na cobrança da derrama do ouro o seu pretexto. Então, qual que era o pretexto para a Inconfidência Mineira acontecer? A cobrança da derrama, que eram 596 arrobas de ouro. Em maio de 1789, a conjura foi denunciada pelos portugueses Joaquim Silvério dos Reis, Brito Malheiros e Correia Pamplona.
foi iniciada uma enorme devassa, um inquérito dirigido pelo próprio governador, que se prolongou até 1792, finalmente depois do decreto de Dona Maria, comutando a pena de morte dos inconfidentes, onde foi executado Tiradentes, o único para o qual a sentença foi mantida. Apesar de seu caráter idealista e intelectualizado, esse movimento foi a primeira contestação mais consequente ao sistema colonial português. E a Conjuração Baiana, ou dos alfaiates, foi um outro movimento emancipacionista de grande importância e aconteceu 10 anos antes, 9 anos depois, na verdade, da Inconfidência Mineira, lá em 1798. E aí, as péssimas condições de vida das camadas mais pobres da sociedade da Bahia, juntamente com a opressão que os portugueses faziam, e os latifundiários também faziam sobre essas camadas da sociedade, levaram a um movimento social que se diferenciou dos demais, o caráter social mais popular. Então, enquanto na Inconfidência Mineira a gente tem um caráter mais elitista, na Conjuração Baiana ou dos alfaiates, a gente tem um caráter mais popular, social mais popular. Essa conjuração teve influência da fase popular da Revolução Francesa e dos rumores acerca da revolta de escravizados negros do Haiti. O movimento, que contou com elementos provenientes das camadas populares, como Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, além de negros livres ou escravizados, defendia, então, uma república com igualdade social e a abolição da escravidão. Então, de forma resumida, a Conjuração Baiana ou dos Alfaiates devido às mazelas sociais, ou seja, devido às péssimas condições de vida das camadas mais pobres da sociedade baiana, ela se deu, né, a Conjuração Baiana, então, se deu devido às péssimas condições de vida das camadas mais pobres da sociedade baiana, se deu devido à opressão que os portugueses e latifundiários exerciam. E qual a maior diferença, a principal diferenciação dessa conjuração para a Conjuração Mineira? Foi o caráter social mais popular, a influência da fase popular da Revolução Francesa e dos rumores acerca da revolta de escravizados negros do Haiti. Este movimento defendia uma república com igualdade racial e a abolição da escravidão. A repressão portuguesa foi violentíssima em relação aos representantes das camadas mais simples, que foram executados. Os intelectuais, no entanto, foram absolvidos. E, por fim, outros movimentos, vou só citar estes. Lá em 1794 ocorreu a Conjuração do Rio de Janeiro, que não ultrapassou o nível de meras reuniões de intelectuais. Lá em 1801, teve a conspiração dos Suassunas em Pernambuco. Então, teve a Conjuração do Rio de Janeiro, lá dos Suassunas em Pernambuco, que teve a presença de intelectuais e padres. O movimento permaneceu, mas só no plano ideológico. Então, ele foi abafado pela ação das ideias das autoridades portuguesas. Também teve a Revolução Pernambucana, com tendência republicana, lá em 1817, e grande participação da maçonaria. Aqui tem um mapinha para ilustrar os principais movimentos emancipacionistas. Então, ali tem a Revolta Pernambucana e a Revolta dos Suassunas, em Pernambuco. Na Bahia, a Conjuração Baiana, ou dos Alfaiates. Em Minas Gerais, teve a Inconfidência Mineira, em 1789. E 3 anos depois, a execução de Tiradentes. E lá no Rio de Janeiro, teve a Conjuração no Rio de Janeiro, em 1794. Albert Einstein. Crise do sistema colonial é, portanto, aqui entendida como um conjunto de tendências políticas e econômicas que forcejavam no sentido de distender ou mesmo desatar os laços de subordinação que vinculavam as colônias ultramarinas às metrópoles europeias. A crise mencionada no texto pode ser associada, entre outros fatores, ao fim do colonialismo europeu nas Américas e na África e ao surgimento de ideias sociais libertadoras nos dois continentes? Não. Aqui estamos falando de crise do sistema colonial no Brasil.
né, entre Portugal e Brasil. B. A consolidação da hegemonia marítima britânica e as limitações impostas pela Inglaterra ao tráfico atlântico de escravos? Não. C. O crescimento do republicanismo no Brasil e ao esforço de redemocratização política empreendido na Europa e na América? Não. A influência crescente dos Estados Unidos nas decisões políticas brasileiras? Não. E ao declínio da política mercantilista na Europa e ao avanço das propostas reformistas e liberais na economia e na política. Sim, por quê? Porque, como a gente tinha visto antes, a crise do sistema se deu no plano político pela passagem do capitalismo comercial para o industrial. Ou seja, eu tenho aí uma substituição da política mercantilista pelo liberalismo econômico. E, além disso, também tem a ascensão das ideias iluministas, ou seja, avanço das propostas reformistas e liberais na economia e na política. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo envolveu-se em uma das conjurações que agitaram a América Portuguesa em fins do século XVIII. Destemida e sagaz ao receber notícias que ameaçavam os planos dos revoltosos, mandou avisar seus companheiros: "Dou-vos parte com certeza de que se acham presos no Rio de Janeiro Joaquim Silvério dos Reis e os alferes Tiradentes, para que vos sirva ou se ponham em cautela." Certa de suas escolhas e ideias, arrematou: "E quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas, e mais vale morrer com honra que viver com desonra." Sobre a conjuração mineira em que participou Hipólita Jacinta, identifique a alternativa incorreta. Então, ele está procurando aqui, não está certo. A. Entre os motivos da conjuração estão a intensificação do controle sobre o comércio, as cobranças das dívidas dos contratos atrasadas, a ameaça da cobrança da derrama. Sim. B. Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, um dos articuladores do movimento, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado em praça pública e seu corpo espalhado pelas estradas e praças de Minas. Infelizmente, sim. C. Senhores de escravizados, comerciantes, mineradores, advogados, dentistas, clérigos, funcionários régios e soldados eram alguns dos grupos que compunham o perfil dos revoltosos. Sim, era composto principalmente pela elite, que é o que está escrito. D. Entre as propostas dos conjurados estavam a defesa do comércio, livre extrativismo, redirecionamento dos tributos para melhorias na colônia e mudanças na administração interna de Minas. Certo. Então, eles queriam defesa do comércio, livre extrativismo, redirecionamento dos tributos para melhorias na colônia e mudanças na administração interna de Minas. E diferenciou-se das demais revoltas coloniais porque contou com a participação de escravizados e almejava o fim da escravidão. Primeiro, não contou com a participação de escravizados e segundo, não almejava o fim da escravidão. Então, essa é a incorreta.